Hoje eu vou te contar como eu faço o meu devocional. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou te falar como eu faço o meu devocional e eu espero que te inspire. Não existe uma regra, tá? Não existe uma regra. Agora é interessante que você veja as várias formas como uma pessoa faz, como outra faz, para você poder ali se encaixar e você ver qual é a forma que mais dá certo com você. Bem, primeiramente, o que é devocional? Devocional é você ter um tempo, dedicar um tempo de devoção a Deus. É um tempo que você vai ter para louvar, para adorar, para orar, para ler a palavra do Senhor. Diariamente, né? O devocional se espera que seja algo diário. E aí eu já te falo logo que você só precisa da, de uma Bíblia, tá? Da sua Bíblia. Foi assim que eu comecei. Quando você vê alguém com cadernos e canetas e post-its e enfim, uma infinidade de coisas, você precisa entender que você não precisa de nada disso para fazer o seu devocional. Eu me converti em 2006. Eu tinha 17 anos e eu confesso a vocês que eu só consegui ter a constância no meu devocional em 2015. Olha aí quantos anos eu passei tentando várias vezes ser frequente no meu devocional e não consegui. Só a partir de 2015 é que eu consegui ter essa constância. E a gente só consegue isso com a dedicação, né? Com o hábito de fazer todos os dias. E se em algum dia você falhar, você volta novamente e você não desiste. Foi assim comigo. E com o tempo, eu sempre foi mudando, tá? E eu acredito que com o tempo lá na frente também vai mudar o que eu vou falar aqui para vocês hoje. Mas no início, como eu falei, eu só tinha a minha Bíblia, né? Eu também nem sabia como fazer o devocional, né? Hoje em dia a gente vê muitos exemplos, muitas formas, muitas pessoas aí para influenciar e te mostrar e falar, mas eu não tinha muito isso. Então assim, eu comecei com a minha Bíblia e eu usava uma agenda minha dos Miliguido 2015. Eu usei essa agenda e eu usei ela justamente para fazer os devocionais, né? Eu escrevia em cima a passagem e aqui o restante eu escrevia sobre o devocional. Comigo sempre funcionou essa questão de escrever. Isso ajuda muito. Quando a gente escreve, é uma forma de é mais fácil para poder fixar na nossa mente. É uma forma que a gente aprende com mais facilidade, pelo menos comigo funciona assim. Então eu sempre fazia a leitura, né? E escrevia naquele tempo, né? Na agenda. Às vezes nem era tanto que eu escrevia, tá vendo? Ó, eu colocava onde era a passagem de leitura e escrevi um pouquinho sobre a compreensão que eu tive sobre aquela lembrando que naqueles tempos, quando eu comecei, eu iniciei seguindo alguém. Hoje em dia, essa pessoa nem publica mais, nem faz esse tipo de publicação de devocional. E eu fazia junto pelo YouTube, né? Tinha uma pessoa que fazia diariamente o devocional e todos os dias eu ia lá no YouTube, no canal dela, clicava e com ela ali eu ia fazendo, ela ia me guiando, sabe? Porque eu não sabia de nada, né? Me guiando, que eu falo no sentido assim, aquilo que ela passava, né? Era aquilo que eu ia lendo também, fazendo as minhas anotações, mas de acordo com as publicações que ela colocava diariamente no YouTube. Hoje em dia, não tem nem como eu falar para vocês, porque ela não faz nem mais esse tipo de conteúdo. E aí, com o passar do tempo, eu fui usando as lições bíblicas da escola dominical, que a cada trimestre, né, muda a lição. Então eu usava a lição para poder também fazer o meu devocional. Por quê? Nas lições eles vêm
a leitura diária aqui. Cada dia da semana tem 1, 2, 3 versículos para a gente ler de acordo com o tema. Então eu acabava passando a semana meditando no tema que ia ser abordado na escola dominical, né? Por muito tempo, eu fiquei usando, muitos anos, né? Eu fiquei usando a lição da escola dominical, né? Eu acabava passando a semana meditando no tema. E era a mesma coisa, né? Porém, né? Eu não tinha mais agenda. Eu usava a Bíblia, usava a lição e eu fazia anotações em um outro caderno meu, separado. Daí, um ano passado, eu decidi comprar um livrinho de devocional, que no caso foi esse aqui. Esses livrinhos aqui é bem baratinho. Ó, eu vou estar tentando deixar o link das coisas que eu estou mostrando aqui, como o livro, como o que eu uso hoje de devocional, para você estar conferindo, se você tiver interesse, né, dá uma olhadinha no link. E aí eu comprei esse livro aqui, que diariamente, ele traz um texto para você ler, né, cada dia, e um versículo, né, um versículo e uma meditação. Eu usava ele e aí fazia ainda a anotação em um outro caderno separado com a minha Bíblia. Dali para falar a verdade, uma coisa assim que eu esqueci, é que eu acabei mudando a Bíblia também, acho que já faz uns 3 anos que eu comecei a usar essa minha Bíblia aqui, né, para leitura, porque é até melhor. A que eu usava tem uma leitura, tem uma linguagem. A que eu usava tinha uma linguagem bem difícil, né? Por mais que eu lia, eu percebi, depois que conheci essa aqui, né, que é a NVI, eu percebi que eu lia devagar demais, mas com a NVI a leitura flui que nem é sem comparação. Então comecei a usar apenas essa. Eu uso mais essa aqui, ó, só para levar para a igreja, porque é pequenininha, e aí eu acabo levando, né, para a igreja ela. Eu levo às vezes essa, mas depende muito de tudo, depende de muita coisa. Mas eu comecei a usar essa aqui. É uma Bíblia simples, tá? Ela é trilingue. Ela não é assim, eu que modifiquei ela assim completamente. Ela era super simples. Ela nem tinha assim essas divisões do livro, sabe? Para você encontrar os livros assim, que eu acho mais fácil, é melhor. Eu que fui fazendo, creio, eu tenho muita paciência. Livro por livro, a separação deles dessa forma, porque eu acho que fica melhor assim do que aquelas abinhas, sabe, de lado. E aí mudei a capa, fiz com que ela fosse assim, fechadinha, sabe? Ficasse fechadinha. E botei muita fitinha e fui fazendo e fui mudando. Ela não, desculpa, ela não é assim. Ela é uma Bíblia super simples, mas eu fui modificando ela, né? E aí com o tempo, né? Quando foi o ano passado ainda, em setembro, eu comprei esse aqui, ó. O Pão Diário, que é o que eu uso esse ano, né? Porque eu sou assim. Em setembro do ano passado eu comprei esse para usar esse ano. E em setembro, né, esse mês desse ano, eu já comprei o outro que eu vou usar no ano que vem. Eu sou meio assim adiantada, é porque eu aproveito as promoções. Mas, enfim, depois eu mostro para vocês. Eu comprei esse aqui. Ele também é muito bom, eu gostei muito. Eu gosto muito dele. Eu só mudei porque para o ano que vem, né, que é esse aqui, que vai ser esse aqui, porque esse aqui já vem completo, ele já vem tudo feito, tudo pegou, usou. Por quê? Porque esse aqui eu tive que colocar esse elástico aqui nele, né? Eu tive que colocar o elástico, porque quando vai na bolsa, sabe, para não machucar essas coisas. Eu acabei fazendo as divisões assim, ó, dos meses. Eu coloquei isso aqui, ó, que marca, né, um marcador. Eu acabei modificando bastante ela. Mas hoje em dia eu uso esse Pão Diário aqui, que vai estar aqui embaixo o link se você quiser dar uma olhadinha, se interessar também, né? Então assim, aí o ano que vem, né, eu vou estar usando esse daqui.
mas acredito que vai ser a mesma linha do que eu vou falar agora para vocês, de como é que eu faço o meu devocional. Aqui eu mostrei até agora o que eu uso para fazer o meu devocional, né? E assim, como eu faço o meu devocional? Eu, quando acordo, hoje, tá? Hoje, eu acabo acordando mais cedo, foi o que funcionou para mim. Porque quando o meu filho nasceu, né? Teve toda essa dificuldade, quem é mãe sabe, da falta de tempo, enfim, não dava para encaixar. Ali nos primeiros meses estava bem difícil, eu acho que ele com 2 ou foi 3 meses é que eu consegui voltar com a minha rotina de devocional. E foi assim que eu comecei e é assim até hoje, que é acordar antes do meu filho e antes do meu marido. Quando eu acordo, eu já começo fazendo uma oração. E aí eu faço minha oração assim, normal, no sentido de início do dia, agradecendo, falando com o Senhor. E aí no fim da minha oração, de tudo aquilo que eu vou falando com Ele, eu já apresento o meu devocional, que eu vou fazer o devocional, que ele abra minha mente, que eu venha compreender a palavra dele, que ele venha falar comigo. Ali eu já faço o início do meu devocional, né? Porque assim, às vezes as pessoas vão fazer uma oração específica para apresentar só o devocional, no momento devocional. Mas aí, como eu já começo o dia orando, naquela oração eu já apresento o meu momento de devocional. E aí eu venho pra cá, pra mesinha, e aí vou inicio o devocional usando o pão diário, né? Vou lá no dia, né, que tem, e faço a leitura do versículo, que ele vem um versículo, né? E vem um texto de reflexão. E ali eu vou, leio, abro a minha Bíblia, acompanho também pela minha Bíblia e de acordo com a reflexão que tem aqui, é o que eu escrevo, porém agora eu já não escrevo nem em agenda nem em caderno, eu já escrevo para ficar direto na Bíblia. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu anoto, faço pequenas anotações e coloco na Bíblia mesmo, com sticks. Enfim, eu vou anotando e vou colando na Bíblia mesmo, do lado da passagem, né? Como eu falei que a minha Bíblia é trilingüe, então assim, um lado é inglês, um é espanhol e o outro é português. Então, um lado que é inglês e espanhol, eu acabo fazendo essas colagens do que eu entendi, né? E aí fica só a parte em português. E aí assim, quando eu termino a minha leitura e as minhas anotações, aí normalmente eu dou uma parada e eu faço uma oração só por aquilo que eu li, que foi meditado, né? Que no caso falam orar a palavra. Um exemplo se eu li Salmos 23 e ali eu vou fazer uma oração ao Senhor, agradecendo por ele ser o meu pastor, aquele que cuida, que protege, que eu não preciso temer nada, que ele vai cuidar de todas as coisas. É um exemplo, né? Eu vou acabar orando de acordo com aquilo que está na leitura, né? Que eu fiz a leitura do devocional. Após isso, é que eu vou ler a Bíblia. Por quê? Nesses pão diários, eles só vêm versículo, né? Vem um versículo e a reflexão. E aí, eu não vou viver só de versículo solitário. É muito importante que a gente leia, que a gente entenda e saiba todo o contexto daquele versículo. Eu não vou ver o contexto do versículo que está no pão diário, tá? O que eu vou fazer pego a minha Bíblia e faço a minha leitura diária da Bíblia. E aí é que vem, eu não sigo nenhum plano de leitura específico, leia isso, leia tantos, não sigo. Eu simplesmente vou no livro que eu estou lendo no momento e vou lendo. Eu acabo lendo 2, 3, 4, 5 capítulos, depende muito do tempo que tenho, depende muito da leitura, né, dos tamanhos também dos capítulos, né, e eu só vou, né, lendo, e após, aí
à medida que eu vou lendo, eu vou marcando. Normalmente eu uso só esses 6 hidrocores para usar na Bíblia. Eu vou marcando aquilo que eu acho interessante marcar. E se eu tiver que fazer alguma anotação, que sempre tem, né? Aí eu faço também, já colo lá. E após isso, aí eu faço mais uma oração agradecendo ao Senhor por tudo. E eu termino o meu momento devocional, né? Eu termino entre aspas, né? Na verdade, eu tenho aí todo o meu dia, 24 horas, como devoção a Deus, né? Então, se eu paro um tempo do meu dia para também colocar louvores para ouvir um podcast, uma palavra, alguma coisa também, isso aí também agrega como momento de devocional. Eu não uso louvor no meu momento de devocional, eu não consigo ler enquanto tá acontecendo uma música, até porque também nem dá, né, gente? Eu faço meu devocional de forma muito silenciosa, por causa justamente do meu marido e do meu filho que ainda tá dormindo. Então, e mesmo se não fosse assim, é porque realmente eu não consigo fazer devocional ouvindo música. Mesmo que seja só instrumentos, eu não consigo, tá? Tem que ter essa separação aí. Agora é a hora de ler, depois é a hora de escutar e eu não consigo, não. E é isso, né? Essa é a forma que eu faço meu devocional. Me conta aqui como é que você faz. Pra mim, dá muito certo fazer de manhã, tá? Eu sempre fiz pela manhã. Eu vejo que é muito diferente, é muito melhor quando é assim. Claro que existem dias que a gente não consegue fazer de manhã, eu não digo hoje em dia, mas assim, nos períodos que eu trabalhava fora, né? Às vezes eu não conseguia fazer meu devocional pela manhã, mas quando dava, às vezes à tarde, às vezes no momento mesmo de trabalho, eu já tive trabalhos que tinham um horário de intervalo longo, muito bom para poder parar ali, fazer leitura de Bíblia e fazer a leitura, enfim, da lição, de tudo que tinha, e ter aquele tempo de devocional, como também fazia à noite, mas à noite eu confesso que é bem difícil, porque no fim do dia você já está cansada, você só quer descansar ou adiantar outras coisas já para o outro dia. Mas para mim funciona de manhã, e aí você já comenta aqui qual é o horário que você faz o seu devocional, o que dá certo aí para você. Para mim dá certo dessa forma. O importante é a gente não desistir. Se a gente entende, né? Primeiro a gente tem que entender a importância de fazer o devocional, né? A importância de ter aquele momento com Deus diariamente, de forma mais direta, né? Vamos assim dizer. Porque é claro que a gente passa todo o resto do nosso dia trabalhando, estudando, seja lá o que estiver fazendo, conversando com Deus em pensamento, meditando na sua palavra, falando com Ele de outras formas, mas assim, de uma forma que você para e dedica. Tem aquela dedicação para com Deus e para as coisas dele, é muito importante. E aí, quando a gente entende essa importância, faz com que a gente sempre esteja, não desista, né? Que a gente não desista de fazer o nosso devocional. Então, se você está buscando fazer seu devocional, conseguiu 3, 4, 5, 6 dias, no 7º você não conseguiu, não desista, não desanime. Permaneça fazendo o seu devocional. O importante é você não desistir. Como falei, eu só consegui, eu me converti em 2006 e eu só consegui ser constante no meu devocional a partir de 2015, né? Então, só de lá para cá é que eu consegui essa constância, que é a questão de hábito, né? A gente precisa fazer todos os dias, insistir, para que assim vá acontecendo de uma forma assim mais natural, né? E aí eu já te convido, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá para me seguir. Lá tem conteúdo todos os dias
sobre a palavra de Deus. Eu tô lá nos stories, eu tô lá no feed, vem me acompanhar. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu te convido, se inscreve, vem para essa família e compartilha esse vídeo para que outras pessoas também venham fazer parte dessa grande família. E eu já te peço também para curtir, se você ainda não curtiu, deixa a sua curtida e fala aqui nos comentários também se você gostou desse vídeo, o que você quer ver. Espero que você tenha gostado e não esquece, quarta-feira estamos aqui novamente para a glória de Deus. Deus abençoe!